Diz assim a palavra de Deus, Marcos capítulo 1, versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os seus empregados, seguiram após Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, que nós vemos aqui na Escritura que o Senhor esteve na terra, cumprindo o Teu trabalho e chamando pecadores para Te seguir. Que essa noite o Senhor fale ao nosso coração e nos chame para mais perto do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, durante a nossa vida, nós sempre temos expectativas de ser chamado em alguma coisa. Sempre a gente cria uma expectativa que alguém nos chame. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu gostava de jogar bola e meu sonho era ser jogador profissional. E daí eu fiz alguns testes no Uberlândia Esporte Clube e eu fiquei naquela expectativa que eles iam me chamar, que eu ia passar no teste, e eu passei no teste. Não deu certo eu ser jogador de futebol, mas eu fui chamado nessa época. Depois, aquela expectativa, dos jovens, talvez as meninas estão nessa expectativa, daqui uns dias serem chamadas na UFO. Eu lembro que eu fiz vestibular e será que eles vão me chamar? Será que vai dar certo? Fiquei na lista de espera. Eu tive que estudar na Unitri. Às vezes, quando a gente prestava dinâmicas de grupo, a entrevista para trabalhar numa grande empresa, a gente ficava naquela expectativa. Eles falavam para a gente: essa semana a gente vai ligar e dar o resultado. Às vezes a gente nem dormia, ficava naquela esperança: será que eles vão me chamar? Em todos os momentos da nossa vida a gente espera um chamado de alguma coisa boa. Por exemplo, se você está doente e está esperando uma cirurgia, você espera eles te chamar, que a cirurgia saia. Mas geralmente esses chamados que a gente espera, eles têm a ver se o nosso currículo é bom, se nós temos capacidade e se a nossa performance é boa. Se você tem uma performance boa, se você estudou muito, então você provavelmente vai ser chamado para uma boa universidade. Você tem que estudar, você tem que calar, viu, meninas? Se você é um profissional capacitado, tem um bom currículo e vai bem na entrevista, você provavelmente vai ser chamado para uma boa empresa. Geralmente depende da nossa performance, depende se a gente é bom, para que a gente tenha boas oportunidades nesse mundo. E o nosso tema de hoje é que há um chamado supremo. Há um chamado supremo. A palavra supremo na língua portuguesa significa algo que está acima de qualquer coisa. Ou seja, de tudo que eu falei, de tudo que eu mencionei, coisas boas, como estudar, como ter um bom trabalho, há um chamado para a nossa vida que ele é supremo, ele está acima de qualquer outro chamado, ele está acima de qualquer outra coisa que nós podemos receber. É o grande chamado. E nós vamos ver aqui que esse chamado supremo, ele pertence a Deus. Nós vamos ver aqui essa noite, o Senhor vai nos dizer essa noite que Jesus chama pecadores. Jesus chama pecadores para se arrepender, para crer e para segui-lo. Há um chamado de Deus para nossas vidas, para que a gente siga o Senhor Jesus. Nós vemos aqui, meus irmãos, logo no versículo 14, depois que Jesus é batizado, passa algum tempo, agora João foi preso. Semana passada nós falamos bastante de João, como ele apontava para Jesus, como ele era ousado e pregava para que as pessoas se arrependessem, se preparassem, porque Jesus viria. E João agora, a Bíblia diz que ele foi preso. Talvez você não sabe por que ele foi preso.
Ele foi preso porque ele acusou Herodes que a mulher que ele estava não era a sua mulher, ele estava em adultério. Veja que um profeta de Deus, alguém que prega a palavra de Deus, não pode ter medo de falar a verdade, mesmo que ofenda o governador. João foi preso, depois a Bíblia diz que ele foi morto, mostrando já que alguém que vem antes de Jesus, ele está disposto também, como Jesus, a sofrer e a morrer para cumprir o propósito de Deus nessa terra. Então diz que ele foi preso na semelhança do Senhor Jesus, sofreu, foi morto. E agora nós ouvimos as primeiras vozes de Jesus no Evangelho de Marcos. A primeira voz de Jesus no Evangelho de Marcos é que diz que Jesus está pregando o Evangelho de Deus. Veja que o primeiro relato das ações de Jesus não é cura, o primeiro relato das ações de Jesus não é expulsão de demônios, o primeiro relato de Marcos das ações de Jesus, a primeira vez que ouvimos a voz de Jesus, Jesus está pregando o Evangelho. A maior necessidade das pessoas durante todas as épocas não é ser curado, não é ser abençoado, não é ter multiplicação de pães. A maior necessidade de todas as épocas das pessoas, inclusive hoje, é ouvir o Evangelho de Deus. Então diz que Jesus ele já começa pregando o Evangelho e vai dizer no versículo 15 o que Jesus prega. Alguém leia em voz alta, por favor. Versículo 15. Veja, irmãos, que a pregação de Jesus ela é um pouquinho diferente de João, porque João dizia que viria o Todo-Poderoso, mais poderoso do que ele. E agora Jesus, ele fala, o tempo está cumprido. As promessas de Deus de que viria o Messias, as promessas de Deus que viria aquele que pisaria a serpente se cumpriu, o tempo é agora. Jesus está dizendo, eu estou na terra e o reino de Deus está próximo. Por que o reino de Deus está próximo? Porque o rei está próximo. O rei está aqui para vocês, anunciando que é o tempo, não há outro tempo, o tempo é agora. Não há outro que vocês têm que esperar como o Messias, como o Salvador de vocês, o tempo é agora. E veja que Jesus, ele fala que o reino está próximo, porque o rei está próximo, e ele cumpre aqui o propósito não só de rei, mas também de arauto do reino. Nós vimos a semana passada que a palavra evangelho, ela é uma palavra emprestada do mundo grego-romano, que significava que quando um país teve vitória sobre outro país, viriam os arautos, os mensageiros daquele exército e falava, olha, nós tivemos vitória na batalha. Isso era evangelho. Quando o país saía para a guerra e voltava, e o arauto anunciava, nós tivemos vitória. Também a palavra evangelho, emprestada do mundo grego-romano, era quando nascia o filho de um rei, mostrando que a dinastia real continuaria. Jesus então aqui ele como o próprio rei, mas ele também cumpre o seu propósito de arauto, aquele que anuncia. Ele anuncia que o Evangelho está sendo pregado e ele diz dois imperativos para nós. Dois imperativos, duas ordens, que é arrependei-vos e creia no Evangelho. A principal mensagem, irmãos, que eu e você precisam ouvir, que as pessoas lá fora precisam ouvir, é que elas precisam se arrepender de seus pecados e crer no Evangelho. Nós podemos dar conselhos para as pessoas, podemos falar que elas precisam parar de beber, podemos falar que elas precisam consertar as suas vidas, mas se elas não ouvem aquilo que Jesus fez por elas, nós não estamos ajudando essas pessoas na verdade. Mas nos arrepender de quê? A que Jesus nos chama para nos arrepender? Jesus nos chama para nos arrepender dos nossos maus caminhos. Jesus, quando fala para as pessoas se arrependerem, Ele nos chama para nos arrepender da nossa quebra da lei de Deus.
Jesus nos chama para nos arrepender, como nós lemos aqui no Catecismo, que a gente não pare, que a gente volte a glorificar a Deus através da nossa vida. Mas a mensagem de Jesus não é apenas arrependa-se. A mensagem de Jesus também é creia no Evangelho. Nós falamos um pouco na semana passada o que é o Evangelho. O Evangelho não é aquilo que você precisa fazer. O Evangelho é aquilo que Jesus fez por nós, por mim, por você, e que você precisa crer que Ele já fez isso. Jesus não é um rei que fala aquilo que você tem que fazer para alcançar a salvação. Jesus é um rei que fala que Ele já cumpriu e fez aquilo que nós precisávamos para alcançar a salvação. Por isso que esse Evangelho é chamado Evangelho da Graça. Porque não é algo que eu faço para Deus, mas é quando eu recebo aquilo que Jesus fez por nós. Essa é a principal mensagem, irmãos, que a igreja tem que proclamar. A principal mensagem da igreja não é que as pessoas vêm para cá e elas vão ter sucesso na vida. A principal mensagem da igreja não é que as pessoas vão ter afago para as suas emoções, embora elas vão ter. A principal mensagem da igreja é: Jesus veio, Ele viveu perfeitamente, diferentemente de nós, Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou no terceiro dia, Ele venceu Satanás, e todo aquele que nele crê e se arrepende terá vida eterna. Essa era a principal mensagem de Jesus. Essa é a mensagem que a igreja leva para as pessoas. Esse é o que nós chamamos de Evangelho da Graça, onde Jesus, como rei, Ele também é arauto desse Evangelho. Ele é aquele que conquista a vitória e Ele vem anunciando às pessoas, para que as pessoas creiam nele mesmo, para que as pessoas recebam, abraçam aquilo que Ele fez por cada um de nós. Você já abraçou esse Evangelho? Você já creu nesse Evangelho? Você já se arrependeu dos seus maus caminhos? Um escritor chamado Tim Keller, ele diz que arrepender é você dar meia volta. Arrepender, ele diz que é você estar indo para lá e você dar meia volta e volta para cá. Ele diz também que arrepender é se afastar de algo mal, daquilo que Deus não gosta, e se voltar para aquilo que agrada a Deus. O chamado de Jesus então, que eu me afaste daquilo que não é bom e que eu me volte para aquilo que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Esse é o Evangelho, irmãos, que as pessoas precisam ouvir e que nós precisamos proclamar. Se eu ouço mensagens que afagam o meu coração, se eu ouço mensagens que às vezes eu até choro, se eu ouço mensagens onde diz que Deus vai fazer tudo por mim, mas se eu não ouço que eu devo me afastar do pecado e crer naquilo que Jesus fez, eu não ouvi o Evangelho. Hoje há muitas igrejas que inclusive conseguem arrastar muita gente, mas que não pregam o Evangelho, que não chamam as pessoas ao arrependimento, que não chamam as pessoas para crer naquilo que já está consumado, que já está feito, que é o que Jesus fez por nós. Por isso que é o Evangelho da Graça, porque não depende do meu currículo, não depende porque eu vou fazer boas obras, não depende porque eu vou fazer parte da igreja. A nossa salvação, ela sempre depende da graça de Deus, naquilo que Jesus fez por cada um de nós. Essa é a primeira voz que Jesus fala na palavra de Deus, primeira vez que ouvimos a voz de Jesus no Evangelho de Marcos. Mas agora a segunda parte do chamado supremo. A segunda parte do chamado supremo está do versículo 16 a 20. Jesus agora ele vai chamar os seus primeiros discípulos. O versículo 16 diz que haviam homens lançando ao rede, o nome deles era Simão e André. Diz que eles eram pescadores. E no versículo 17 Jesus disse para eles: vinde após mim. O chamado de Jesus, depois de nos chamar ao arrependimento, depois de nos chamar a crer no que Ele fez,
Jesus agora chama as pessoas para segui-lo. Vinde após mim ande atrás de mim, me siga, ande comigo. Irmãos, mas há um paradoxo aqui muito importante. Jesus está onde? Aonde que Jesus começou o seu ministério, depois de ser batizado e João ser preso, versículo 14, Jesus foi para a Galileia. A Galileia, meus irmãos, era um local insignificante, chamada de Galileia dos Gentios. Veja que Jesus não chama os seus primeiros discípulos na pomposa Jerusalém. Veja que Jesus não chama os seus primeiros discípulos entre os doutores da lei. Aos nossos olhos, Jesus deveria chamar os doutores da lei que estavam nas sinagogas, não é verdade? Veja que não depende do nosso currículo. Jesus então vai para a Galileia, um local desprezível, e ele chama pescadores. Ele chama homens simples, mostrando que o chamado de Deus não depende do meu currículo. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que eu consigo continuar sem o microfone, até eles arrumar um novo ali. Veja, irmãos, que o chamado de Deus não depende do nosso currículo. Não depende se você é bom, não depende se você conhece a lei de Deus, não depende da sua performance religiosa. O chamado de Deus depende a quem Ele quer chamar. É o que nós chamamos que o chamado de Deus é soberano. Deus, Ele escolhe chamar homens simples que não sabem nada, porque Ele vai ensinar esses homens a caminhar com Ele durante a caminhada de discipulado. Deus, Ele não pensa como nós, que aos nossos olhos Ele devia chamar homens mais capacitados para segui-lo. Ele chama homens simples pescadores. Seu chamado é soberano. Nós não seguimos Jesus porque nós escolhemos segui-lo. Nós seguimos Jesus porque Ele nos chamou para segui-lo. Repito, nós não seguimos Jesus porque nós escolhemos segui-lo, porque nós nunca escolheríamos seguir o Senhor Jesus. Nós seguimos Jesus porque Ele escolheu pessoas como eu e vocês, com um currículo muito ruim, pessoas incapacitadas para segui-lo. O chamado de Jesus é soberano. Ele chama quem Ele quer. E veja, irmãos, que também o chamado de Jesus, ele é irresistível. Versículo 18 vai dizer que imediatamente eles deixaram as redes para seguir Jesus. É o que nós chamamos da vocação eficaz de Deus. Quando Jesus nos chama, porque Ele nos escolhe, porque Ele quer que a gente caminhe com Ele, o chamado de Jesus é irresistível. Você lembra quando Jesus te chamou para segui-lo? Talvez você lutou contra isso. Eu contando aqui quando eu fui tocado pela palavra de Deus num acampamento nessa igreja, e eu falei para as pessoas: olha, se vocês estão achando que eu vou para a igreja, que eu vou seguir Jesus, que eu vou ser crente, vocês estão muito enganados. No outro sábado eu já estava aqui na igreja. Porque quando Jesus nos chama, o chamado dele é irresistível. Aqui nós vemos então que aqueles homens que estavam cuidando da sua vida, eles estavam pescando. Diz que imediatamente eles largam as redes e eles vão seguir o Senhor Jesus. Mas veja, irmãos, que para seguir Jesus, nós devemos colocar Ele em primeiro lugar, é uma prioridade, porque quem nos chama é mais digno que a melhor faculdade do Brasil. Quem nos chama é mais digno de nós termos o melhor emprego. Quem nos chama é mais digno de qualquer homem que nos chame para segui-lo. É o próprio Deus encarnado. Portanto, o chamado de Jesus deve haver uma prioridade na nossa vida.
Tanto que esses homens então diz que imediatamente eles largam as redes. Ou seja, eles colocam o chamado de Jesus prioritariamente sobre o seu trabalho. Seguir Jesus é mais importante do que aquilo que nós queremos fazer na nossa vida. Mas também no versículo 20 vai dizer que os outros que Jesus chamou, que foi Tiago e João, o versículo 20 vai dizer que eles, deixando no barco seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram Jesus. Irmãos, naquela época, eles não comiam muita carne vermelha como a gente gosta. A gente não fica nem um dia sem carne vermelha, não é mesmo? Quem é que é assim? A carne agora está quase R$40 ou até mais o quilo, mas a gente continua comendo carne vermelha todo dia. Naquela época, o forte da economia era a pesca, era o peixe. Então aqui nós vemos que o negócio dos pais de Tiago e João não era apenas uma pescaria para subsistência. Veja que quando eles vão embora, eles deixam o seu pai com os empregados. Havia ali já uma empresa familiar. Havia ali já um negócio, mostrando para nós que o chamado de Jesus, além de ser mais importante do que a nossa carreira, o chamado de Jesus é até mais importante do que a nossa família. Vocês acham que o pai Zebedeu ficou chateado com os filhos deixarem ele para seguir Jesus? Eu acho que provavelmente sim. Porque seguir ao Senhor Jesus, o chamado supremo dele, é mais importante do que ainda seguir a minha própria família. É claro que Deus não fala para a gente abandonar a família quando segue o Senhor Jesus. Tanto que depois nos evangelhos nós vamos ver que esses homens, eles voltam para a pesca, eles voltam a encontrar com seus familiares. E também que seguir a Jesus hoje não é abandonar tudo. Eu vou parar de estudar, não vou fazer mais nada não, vou só vir à igreja. Não, não é isso. Mas o princípio é o mesmo. O chamado para seguir Jesus é supremo, é mais importante do que a minha família e do que a minha carreira. Então Jesus, irmãos, começa agora a formar a sua pequena igreja. Homens que não sabiam nada, homens que não tinham um bom currículo religioso, homens que eram improváveis de serem chamados. Porque Jesus, quando Ele nos chama, Ele quer nos ensinar no caminho, porque Ele mesmo é o próprio caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus nos chama, Ele mesmo quer, durante a caminhada, no caminho que é Ele mesmo, santificar a nossa vida, nos dar a sua alegria. Mas não só isso. Jesus também tem uma missão para todo aquele que Ele chama. Veja comigo o versículo 18. O versículo 17, desculpa. O versículo 17 vai dizer: quando Jesus chama os primeiros: eu vos farei pescadores de quê? De homens. Veja agora que há uma mudança de propósito em todo aquele que Jesus chama. Nós, quando seguimos Jesus e quando o nosso coração é arrebatado por esse chamado irresistível, Jesus agora Ele quer mudar também o propósito da nossa vida. Os discípulos de Jesus são chamados para deixar de viver para si mesmos, deixar de pescar apenas o peixe para a sua empresa familiar. Os chamados a ser discípulos de Jesus agora são chamados para um propósito que não é viver para si mesmo, mas para chamar outras pessoas para esse chamado supremo. Porque todos os homens carecem desse chamado. O que as pessoas mais precisam, meus irmãos, é de serem chamados, pescados para seguir Jesus. Como eu falei, o que as pessoas mais precisam é de ouvir esse evangelho que diz o que Jesus fez por elas e que elas se arrependam dos seus pecados.
As pessoas estão desesperadas, precisando ser chamados para seguir Jesus. Essa noite, nós ali dormindo, que essa chuvinha estava gostosa, para dormir, e de repente passou uma briga de família, e a mulher gritando e chorando com o seu marido: não saia de casa, e as crianças chorando de madrugada atrás do pai que abandonou a família. E a Sharon, de manhã, ela falou: você ouviu? Eu falei: eu ouvi, debaixo de chuva, porque as pessoas estão sofrendo desesperadas, meus irmãos, sem o Evangelho do Senhor Jesus. As pessoas sem Jesus não têm o alento que nós temos, que quando passamos dificuldades, nós dobramos o nosso joelho e sabemos que Deus atende às nossas orações. As pessoas sem Cristo não têm o alento que nós temos, que o Espírito Santo é o nosso Consolador. As pessoas sem Cristo não têm a igreja que pode contar com os irmãos. Então Jesus, ao te chamar, Jesus ele também quer saber se você está disposto a participar da missão que Ele tem para você. Você quer pescar? Você gosta de pescar? Eu estou falando de pescar homens, porque é isso que Jesus está falando para eles. Eu tenho um novo propósito para a vida de vocês. Vocês agora não vão pescar apenas peixes para o seu mantimento. Agora vocês vão participar da minha missão. E eu pergunto para os irmãos: você quer pescar peixes apenas ou quer pescar também homens? Se você não está engajado nessa missão de Deus, talvez você precise ser pescado. Porque todo aquele que está seguindo Jesus, andando após Ele, tem um desejo no seu coração de chamar outras pessoas para seguir o mesmo caminho. Todo aquele que está seguindo Jesus agora não quer viver apenas para si mesmo, mas quer ofertar a sua vida, os seus dons, aquilo que tem, para a missão de Jesus, para que outras pessoas possam ouvir esse chamado irresistível. É Ele que chama de maneira soberana e irresistível. Mas Ele usa quem? Ele usa os seus discípulos, eu e você, para pescar outras pessoas. Agora nessa pandemia, nós vimos que parece difícil da igreja fazer missão, não é mesmo? E lá onde eu estava pastoreando, a igreja teve que parar por apenas um mês. Eu não sei aqui se vocês pararam muito tempo. A igreja parou apenas um mês. E daí a gente ficou pensando: como nos reunir agora, como pregar o Evangelho, como fazer a missão. Daí certo dia eu recebi uma ligação. E eu vi que pela voz era uma senhora, eu não lembro o nome, talvez Neuza. E ela falou para mim: eu sou a Neuza. Eu falei: ok, dona Neuza, por que a senhora está me ligando? Eu não te conheço. Ela falou assim: eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com você. Eu posso? Eu falei: pode sim, dona Neuza. Ela leu um versículo, compartilhou a palavra de Deus comigo. Pessoas que estão preocupadas em pescar outras pessoas, pessoas que estão seguindo Jesus e mesmo durante a pandemia dão um jeito de pregar o Evangelho para outras pessoas. E aquilo foi um tapa na cara para mim. Você quer pescar homens, meus irmãos? Há muitas maneiras que você pode fazer isso. Você pode, como a dona Neuza, ligar para alguém essa semana. Você pode ligar para um amigo. Você pode visitar um amigo, visitar um familiar e falar para ele: olha, eu posso ler um versículo para você. Se você tem dificuldade, me chame, eu vou junto com você. Essa semana já teve um irmão da igreja que me levou para pregar o Evangelho para um familiar dele. Há muitas maneiras que nós podemos pescar, ou seja, usar aquilo que a gente tem para que Jesus chame outras pessoas. Porque nós não somos chamados, irmãos, apenas para ser telespectadores, apenas para andar atrás de Jesus. Nós somos chamados para participar da missão de Jesus.
Nós somos chamados para colocar o chamado de Jesus como prioridade na nossa vida. Mais importante do que a nossa família, mais importante do que a nossa profissão, Jesus tem um propósito para a nossa vida, que é de agora pescar outras pessoas. Você quer pescar? Você fala: Gabriel, eu não sei. Eu ainda tenho uma outra opção então para você, se você quer participar da missão de Jesus. Você pode vir na nossa reunião de oração agora, que será toda terça-feira, às 7 horas. Para que nós possamos pelo menos orar pelas pessoas. Que nós possamos pelo menos orar pelas pessoas que estão sem Cristo. Que nós possamos pelo menos orar pelos nossos parentes que estão se perdendo. Que nós possamos pelo menos orar uns pelos outros, pela nossa igreja. Se você não sabe evangelizar, não sabe como pescar, então pelo menos venha à reunião de oração, terça-feira, às 7 horas. Porque as pessoas, irmãos, precisam ser pescadas. Porque elas sem Cristo, elas estão perdidas. Não há salvação fora do Evangelho. Não há salvação sem arrependimento. E veja que a primeira ação de Jesus é pregar o Evangelho, chamar as pessoas ao arrependimento e formar a sua primeira equipe. E agora o nosso último ponto. A primeira equipe de Jesus são 4 jovens. 4 jovens de 2 famílias diferentes. Eles eram um par de irmãos, mostrando para nós que seguir a Jesus é a união de famílias atrás do seu mestre. Aqui nós temos várias famílias representadas, talvez 10 famílias representadas. Se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui e não nos conheceríamos. Veja que temos aqui crianças, temos jovens casais, temos casais depois dos 40, como eu. Isso é a igreja do Senhor. Jesus chama pessoas de famílias diferentes para formar o seu corpo. Portanto, não existe seguir a Jesus sem fazer parte da igreja. Seguir a Jesus é fazer parte do seu corpo, é fazer parte da igreja. Lembrando que também fazer parte da sua missão. Nós escolhemos os nossos amigos, nós escolhemos quem a gente gosta para caminhar conosco como amigos. Eu, por exemplo, gosto de chamar para ser meu amigo pessoas que são mais torcedores do Atlético, que a gente comunga da mesma coisa. Brincadeira. Amigos a gente escolhe de acordo com a nossa afinidade, não é verdade? Mas irmãos em Cristo, para formar a igreja, não somos nós que escolhemos. É Jesus que escolhe quem vai fazer parte da igreja. Então ele chama atleticanos, flamenguistas, são paulinos. Ele chama crianças, ele chama pessoas mais velhas. Aqui está Jesus começando a sua igreja. 4 homens de 2 famílias diferentes. Porque hoje dizem que eu posso seguir Jesus, mas não preciso fazer parte da igreja. Isso não existe. Hoje Jesus não está na terra para andarmos atrás dele, como os discípulos andaram atrás de Jesus. Mas hoje Jesus, ele tem a sua igreja como seu corpo, onde o Espírito Santo está em nós, no meio de nós, nos unindo, aonde ele é o cabeça desse corpo. Portanto, não tem discipulado, não tem como seguir Jesus sem fazer parte da igreja de Cristo, porque ele que escolheu aqueles que ele quis fazer parte desse corpo. Hoje nós estudamos o livro de Ruth, o capítulo 1 na escola dominical. Você que não veio perdeu. E diz que Ruth, ela fala assim, quando ela escolhe o Deus de Israel. Ela fala para Noemi, sua sogra: o teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Não tem como seguir Jesus sem seguir o povo que Deus escolheu juntos. Meus irmãos, esse é o chamado supremo. É o chamado mais importante que Deus tem para a sua vida, que é de seguir a pessoa mais digna que existe, aquele que morreu por nós e nos salvou,
aquele que é o rei do reino de Deus e que implanta o seu reino no nosso coração hoje, até o dia que ele vai voltar e veremos o seu reino literalmente. Mas só entrará no seu reino aqueles que nascerem de novo e crerem nesse evangelho, aqueles que se arrependerem e crerem nas boas novas que Jesus morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados e vida eterna. Você crê? Amém? Mas veja que o chamado de Jesus é também para que você coloque Ele como prioridade na sua vida, acima inclusive da sua família e acima da sua carreira. Mas Ele te chama com uma missão. Ele te chama para chamar outras pessoas para segui-lo. Você quer pescar? Venha pescar conosco. Amém? Oremos.